Lei de registro de super-humanos está em votação. Oscorp inocentada sobre acidente com funcionário. Suspeita de mutantes nos esportes. Atentado terrorista durante conferência na sede da ONU. Wilson Fisk fala sobre sua prisão. Você vê tudo isso e muito mais hoje no Clarim Diário. Boa noite. Está em votação, neste momento, a Lei de Registro de Super-Humanos, também conhecida como Tratados de Sokovia. Após o acidente que ocorreu ano passado em Sokovia, a lei foi criada para que todos os heróis e vigilantes mascarados sejam registrados e fiscalizados pelo governo. Com isso, incidentes como aquele ocorrido com os Vingadores em Nova York ou com a queda do aeroporto-aviões da Shield em Washington não ficarão impunes. Sem contar o mais recente caso ocorrido em Stanford, onde um grupo de super-heróis, se é que podemos chamá-los assim, agiram com tamanha imprudência ao provocar um super-vilão, conhecido como Nitro, fazendo com que ele causasse uma explosão, destruindo tudo em um raio de 500 metros. Veja agora a simulação virtual do ocorrido, baseada nas imagens recuperadas e reconstruídas com computação gráfica. Várias pessoas morreram nesse incidente, incluindo 16 crianças que brincavam em um parque, entre elas Damian Sharp, que ficou conhecido, infelizmente, após essa tragédia. Sua mãe, Miriam Sharp, foi uma das grandes motivações para que essa lei entrasse em votação. E agora, vamos com a nossa repórter que está na rua onde a população protesta a favor da lei de registro. Boa noite, Jonah. Eu estou aqui na frente do prédio do governo, onde nesse exato momento está na contagem final sobre a votação dos Tratados Sokovia, também conhecido como Lei de Registro Super-Humano. Como todos já sabem, essa lei visa obrigar que todos os super-heróis sejam devidamente registrados e treinados antes de agirem como vigilantes da sociedade. Nós vamos agora falar com a tão conhecida senhora Miriam Sharp. Senhora Sharp, a senhora acredita realmente que essa lei vai ser aprovada? Com certeza. Eu dou total apoio para que todo super-herói seja registrado e devidamente controlado pelo governo. Somente assim poderemos evitar que outras mães passem pela mesma dor que eu passei. Senhora Sharp, para as pessoas que ainda não conhecem a sua história, conta um pouco para a gente o que te motiva a apoiar essa lei. Eu perdi meu pequeno Damian por conta da imprudência de alguns super-heróis. Por isso, eu desejo que essa lei seja aprovada o mais breve possível. Chega de super-heróis fazendo o que bem quer pela rua e sem se responsabilizar por isso. Obrigada, senhora Sharp. Realmente é uma história muito triste e emocionante. Nós ficaremos aqui aguardando mais informações. Joana. Muito bem, aguardaremos por mais informações. Um vigilante impediu hoje de manhã o roubo de um carro forte das indústrias Oscorp. Esse vigilante arrastou o confronto com esses ladrões até o Queens, conseguindo interromper esse percurso somente após afundar o veículo na terra, literalmente. Ele acabou criando um buraco para impedir a fuga, mas não mediu sua força, prejudicando também os veículos dos civis que residiam ali nas proximidades. Nossas fontes afirmam que o vigilante em questão é Luke Cage, um super-humano com habilidades únicas como uma super-força e uma pele impenetrável. Os ladrões ficaram presos na cratera até a polícia chegar, mas Luke Cage já não estava mais lá para fazer um depoimento ou auxiliar os policiais, que são os verdadeiros heróis. Este já é o segundo carro forte das indústrias Oscorp que foi roubado em menos de um mês. Não podemos esquecer que a ameaça mascarada, conhecida como Homem-Aranha, estava envolvida em um caso parecido. A polícia disse que ele ajudou a recuperar os itens roubados, mas não duvido que essa ameaça mascarada esteja diretamente ligada ao roubo, pois eu acho que...
Desculpem. E por falar em Oscorp, a empresa foi inocentada do acidente envolvendo o funcionário Max Dillon. Representantes da empresa afirmam que o acidente foi causado por descuidos do funcionário que estava no local do acidente sem equipamento de segurança após o seu período de trabalho. A empresa foi inocentada por falta de provas e a polícia espera a recuperação de Max para colher o seu depoimento. Esses fatores influenciam diretamente as ações da empresa. No mercado financeiro, as ações da Oscorp despencam em quase 22%. As indústrias Stark permanecem em alta com um aumento de 6%, provavelmente devido à grande influência de Tony Stark na implementação da lei de registro. A Pimtech está revertendo os números também. Após a retomada da empresa por Hank Pym, foi registrada uma alta de 3%. Já as ações Storm, que financiam praticamente todos os projetos do edifício Baxter, sofreu uma queda de 4%. Economistas sugerem que isso ocorreu devido ao investimento ruim feito no ano passado. A criatura desconhecida que havia invadido o Hospital Central do Harlem finalmente foi capturada pela SHIELD. No começo deste ano, o monstro que havia atacado o hospital e que também foi responsável pelo assassinato de 14 pessoas está neste momento em uma prisão especial da SHIELD. Os motivos dos assassinatos ainda são um mistério. Mas, ao que tudo indica, as vítimas não eram humanas, mas sim mutantes e inumanos. Aguardamos por mais informações. No próximo bloco, falaremos sobre o caso da morte de Jim DeWolf e o atentado que ocorreu hoje na sede da ONU. A delegada Jim DeWolf foi assassinada no começo deste mês pelo serial killer, o Devorador de Pecados. Ao que tudo indica, a real identidade desse psicopata é Stanley Carter, um ex-agente da SHIELD que acabou sofrendo um colapso mental após tentar replicar uma variação do soro do super soldado. Uma das melhores delegadas da polícia e um supercriminoso têm seus caminhos cruzados. Ela apenas estava fazendo o seu trabalho. Ele, uma vítima de sua própria doença. O Devorador de Pecados mata sem hesitar a delegada Jim DeWolf. E nem mesmo o Homem-Aranha foi rápido o suficiente para ajudá-la. Esse problema é conhecido como transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de múltipla personalidade. Esse transtorno é uma condição mental em que um único indivíduo demonstra características de duas ou mais personalidades ou identidades distintas. E esse indivíduo consegue se lembrar de tudo o que fez quando estava com a personalidade do Devorador de Pecados? Não. Um dos principais sintomas desse transtorno é a perda de memória associada ao momento da mudança de personalidade. E você acha que o indivíduo com esse transtorno não tem noção nenhuma do que está fazendo, não podendo então responder pelos seus atos? Não, ele não pode. O que dá para se fazer com ele é condenar ele a uma prisão domiciliar e submeter a tratamentos. O que deve ser levado em consideração é o perigo que o indivíduo traz para a sociedade. Independente de ter 1, 2 ou 10 personalidades, o indivíduo representa sim um perigo. Não pode simplesmente ficar solta só porque não cometeu o crime diretamente. Precisa ficar em uma prisão especial, como a SHIELD, por exemplo. Encerram no próximo dia 12 as inscrições do processo seletivo para todos os interessados em fazer parte do corpo estudantil do edifício Baxter. Como todos sabem, o edifício Baxter é um dos maiores centros científicos do mundo e atualmente está em transição para se tornar um dos maiores centros para todo jovem visionário. Esse processo seletivo irá selecionar jovens entre 4 e 12 anos que tenham um QI de pelo menos 115. Ninguém sabe ao certo quem está envolvido nesse projeto além de Reed Richards, mas ao que tudo indica, eles aguardam formar uma turma de pelo menos 50 jovens. Atualmente, as inscrições já somam 23 mil jovens. Hoje,
Durante uma conferência na sede da ONU que reuniu representantes de mais de 70 países, uma bomba explodiu, deixando 36 pessoas feridas e 12 mortos, entre eles o rei de Wakanda, T'Chaka. Seu filho, T'Challa, passa bem, mas não quis gravar entrevista. Eles estavam discutindo a formulação dos tratados de Sokovia e também o último incidente envolvendo os Vingadores em Lagos, na Nigéria. Um vídeo de segurança revela o principal suspeito do atentado, James Barnes, também conhecido como Soldado Invernal. Qualquer um que tenha informações sobre o paradeiro desse homem, entre em contato com as autoridades imediatamente. E agora, com os esportes. O time Giants de Nova York está sendo investigado sob suspeita do jogador Armando Munhoz ser um mutante. O comitê oficial da liga está investigando a situação. Se for confirmado que Munhoz é realmente um mutante, o time nova-iorquino será punido e perderá pontos. Além disso, o jogador será banido do esporte e terá de responder às autoridades. Pois, como todos sabem, os mutantes devem ficar sob vigilância constante das sentinelas do governo. As investigações sobre o desaparecimento do prédio da Pimtech continuam. No último semestre, o prédio da Pimtech simplesmente desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Uma câmera de segurança pegou o momento em que o prédio desaparece. A polícia afirma que ainda não sabe a causa do acontecimento, mas que está investigando. O dono majoritário, Dr. Hank Pym, disse em nota que a força policial deve concentrar seus esforços em outras finalidades do que descobrir o motivo do desaparecimento de um prédio velho. Na manhã da última terça-feira, o cientista e professor conhecido como Dr. Otto Octavius sofreu um grave acidente enquanto manuseava um complexo equipamento durante uma apresentação científica. Um cinegrafista amador registrou o momento do acidente. Nossas fontes informaram que parte do equipamento acabou derretendo sua pele e se fundindo a ela. Dr. Octavius passará por uma cirurgia para tentar extrair esse equipamento amanhã. O falso terrorista, mundialmente conhecido como Mandarim, fugiu da prisão no último fim de semana. Há 2 anos, o ator Trevor Slattery, o Mandarim, foi preso devido ao seu envolvimento com terroristas e por ser cúmplice do sequestro do presidente dos Estados Unidos. Slattery alegou que não fazia ideia dos atos cometidos pelos terroristas, pois acreditava estar fazendo parte de algum tipo de filme. Após ser preso pelo Homem de Ferro e o Patriota de Ferro, Slattery recebeu acompanhamento psiquiátrico na prisão durante os últimos 18 meses. No último domingo, devido a uma falha na segurança, alguns presos foram mortos e Trevor Slattery se encontra foragido. A polícia declarou que está investigando o ocorrido, mas suspeita que Slattery tenha recebido ajuda de um grupo de terroristas estrangeiros, os 10 Anéis. Aguardaremos por mais informações. A seguir, no Clarim Diário, veremos o depoimento de Wilson Fisk, diretamente da prisão. Johnny Storm, o Tocha Humana, acordou na manhã de hoje após ficar em estado de coma por 8 dias. Johnny Storm havia sido espancado brutalmente por algumas pessoas que aguardavam na fila de uma boate simplesmente pelo fato do segurança ter liberado passagem ao famoso membro do Quarteto Fantástico. Os responsáveis pela agressão fugiram. Até o momento, ninguém foi preso. Ao que tudo indica, as pessoas têm se mostrado cada vez mais intolerantes com os super-heróis andando por aí sem responder a nenhuma autoridade, senão a eles mesmos.
Na manhã de ontem, a atriz Mary Jane Watson sofreu um ataque no set de gravação do seu mais recente filme, que conta com a participação do ator Simon Williams. Enquanto gravava sua cena, o set foi invadido pelo supervilão Rhino. Porém, graças à chegada repentina do super-herói Máquina de Combate, o vilão foi detido. 6 pessoas sofreram ferimentos leves. O filme foi paralisado para a reconstrução do set e as gravações devem retornar em torno de 7 dias. Mary Jane e Simon Williams passam bem. Wilson Fisk foi detido e entregue às autoridades por um vigilante mascarado. Quem ele é? Ninguém sabe. Apenas conhecemos seu codinome, Demolidor. Um policial ficaria e prestaria depoimento. Arcaria com as consequências caso tivesse um julgamento equivocado. Porém, parece que esses super-heróis estão acima da lei. Devido a um habeas corpus apresentado pelo advogado Vincent D'Onofrio, Wilson Fisk poderá ser solto. No começo do ano passado, o senhor Wilson Fisk, dono de uma das maiores indústrias de tecnologia e responsável por inúmeras doações a instituições de caridade, foi acusado de ser o maior mandante do crime organizado de Nova York e preso pelo demônio de Hell's Kitchen, o Demolidor. Mas o senhor não acredita que o senhor Wilson Fisk é o rei do crime? Olha, meu rapaz, não existem evidências concretas para manter o meu cliente preso. Inclusive, nós já apresentamos um real culpado para o desvio de dinheiro ocorrido na empresa do Sr. Fisk. Com licença. Mas, Sr. D'Onofrio... O Wilson Fisk é o rei do crime. Eu já apresentei provas o suficiente que ligam o envolvimento dele com tráfico de drogas, tráfico de pessoas, experimentos biológicos em seres humanos. Acham que eu não sei que o juiz foi comprado por ele. O que eu estou dizendo é que é melhor que Deus tenha piedade da alma dele. Porque o demônio não terá. Sr. Fisk, eu vou repetir a pergunta. O senhor... Não sou o rei do crime. E aquelas evidências apresentadas pelos advogados Matt Murdock e Fog Nelson? Armação. Meu sócio usou uma cartada de mestre para me tirar da jogada. Tirar qualquer suspeita que tinha sobre ele. Quanto a seu ex-sócio, não achou meio estranho o fato dele ter sido encontrado morto uma semana após o seu advogado apresentar o habeas corpus? É por isso que eu não me meto com a máfia organizada. Você pisa no calo das pessoas erradas. Eu me preocupo com Nelson e Murdock. Eles são excelentes advogados. Fizeram um ótimo trabalho, mas acusaram a pessoa errada. Quando eu sair daqui, vou acertar todas as minhas contas com eles. E acredite, se realmente existe um rei do crime, ele não vai ser preso. Não se prende um rei. O novo julgamento do Sr. Wilson Fisk ocorrerá no dia 5 do próximo mês. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos aqui com o Dr. Reed Richards, mais conhecido como o Senhor Fantástico, líder do Quarteto Fantástico. Ele vai nos falar um pouco mais sobre a lei de registro de super-humanos e seus projetos em parceria com Tony Stark e Hank Pym. Boa noite, Dr. Richards. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui, Sr. Jameson. Bom, em primeiro lugar, a lei de registro de super-humanos tem como objetivo controlar essa quantidade enorme de super-heróis que tem surgindo, além de oferecer um treinamento adequado. Com isso, a população norte-americana se sentiria mais segura em relação a quem está protegendo o país. Mas o senhor acredita que a população apoie a aprovação dessa lei? Veja bem, Jonah. Minhas pesquisas apontam que 71% da população norte-americana se sentiria mais seguro se soubesse que os super-heróis respondem ao governo, prestando contas e recebendo por isso como qualquer outro oficial da lei. Veja bem, se bombeiros, agentes da SHIELD, policiais, todos esses precisam estar devidamente registrados, por que seria diferente com super-heróis? Não, claro. Veja o exemplo da minha família. Há quanto tempo nós atuamos como super-heróis sem problema nenhum com a nossa identidade? Eu concordo com o senhor, mas com essa lei em vigor, alguns heróis teriam que revelar sua identidade secreta, como o Homem-Aranha, por exemplo. O senhor acha que eles vão concordar com isso? Olha só, cada super-herói ou vigilante mascarado vai ter que revelar sua identidade secreta e se registrar somente ao governo. A gente não pode correr o risco de revelar assim as identidades secretas ao público, né? É claro, é claro. Mas, se for da vontade do super-herói, ele pode revelar sua identidade secreta. Olha, nós estamos recebendo aqui uma nota informando que o Capitão América se rebelou
dizendo que não se submeterá às condições dessa lei. Isso é verdade? O maior símbolo da liberdade e da esperança está contra o governo, doutor? Bom, de fato, o Capitão América não recebeu muito bem as condições da lei proposta, não é? Não podemos fazer nada até que a lei seja devidamente aprovada na comissão do Senado. Tá bom. Vamos esperar que o Capitão América recobre o juízo, não é? Muito obrigado, Dr. Richards. Muito obrigado, eu que agradeço. E vamos agora com a previsão do tempo. Hoje tivemos um lindo dia e fechamos essa noite com 69 graus Fahrenheit. De fato, a chuva que estava confirmada para hoje à noite foi frustrada por alguma força externa. De acordo com nossos meteorologistas, é provável que isso tenha sido obra de algum mutante. Para amanhã, sábado, a previsão é uma mínima de 75 e máxima de 85. Domingo, a mínima é de 68 e máxima de 76. E segunda-feira, a mínima é de 55 e máxima de 70, com alta probabilidade de chuva. Não esqueçam o guarda-chuva nessa próxima segunda-feira. Não podemos contar que um mutante vai mudar o tempo todos os dias. De acordo com o especialista mutante da escola Charles Xavier para jovens superdotados, Dr. Hank McCoy, essa intervenção climática realmente foi causada por um mutante. Porém, isso foi necessário para apagar um incêndio que estava tomando conta da floresta na cidade de Wharton, no estado da Filadélfia. O Dr. McCoy diz que, de acordo com seus estudos, o clima aos poucos retornou ao seu curso natural. Acabamos de receber uma nota de última hora. A Lei de Registro Super-Humano, também conhecida como Tratado de Sokovia, acaba de ser aprovada. Vamos falar diretamente com Betty Brandt, nossa repórter que está na frente do prédio do governo. Justiça! Justiça! Boa noite, Jonah. Realmente acaba de ser aprovada a Lei de Registro Super-Humano. A partir de agora começa a contagem regressiva para que a lei comece a vigorar e todo vigilante mascarado deverá ser registrado e devidamente treinado pelo governo. Fomos informados que Tony Stark tomará a frente da ação e informará pessoalmente cada super-herói americano. Senhora Sharp, como é que a senhora se sente agora que a lei foi oficialmente aprovada? Eu não consigo nem descrever, senhorita Brent. Eu sei que eu e outras mães também agora poderemos dormir mais tranquilamente, sabendo que em breve teremos nas ruas super-heróis devidamente treinados e qualificados para nos defender nas ruas. Esperamos realmente por isso, senhora Sharp. Obrigada. Jonah, as pessoas estão realmente animadas por aqui. A festa em vários pontos da cidade de Nova York. Esse dia acaba de entrar para a história. É com você, Jonah. Realmente é uma ótima notícia, senhorita Brandt. Hoje, Nova York vibra em comemoração. O Clarim Diário vai ficando por aqui. Agradecemos sua audiência. Eu sou J. Jonah Jameson, editor-chefe do Clarim Diário. Tenham uma boa noite.